Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo que se encontra em Isaías 43, vou ler apenas do 1 ao 5. Minha tradução diz o seguinte: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate. Pois para mim você vale muito, pois é o meu povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Queridos, esse é o nosso Deus que nós vamos cultuar agora à noite. Um Deus que nos ama, um Deus que está conosco. Ele está conosco nessa tribulação, essa pandemia que tenta nos açoitar, tenta atrapalhar nossa fé em Deus, mas que nós possamos seguir em frente, porque do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, e é muito importante isso, nós prestarmos o nosso culto a um Deus vivo que tem agido em nosso meio e que, como nosso pastor diz, esse Deus nunca perdeu o controle, Ele está sempre no controle. Amém? Glória a Deus. Quebranta
Glória a Deus. Aplauda bem forte. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Bom estar na casa do Senhor. Os irmãos podem assentar e é bom saber que podemos ter, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos privilegiados. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Isso é muito gratificante na nossa caminhada, saber que somos escolhidos pelo Senhor. Essa noite eu quero falar sobre o chamado de Deus. Todos aqui têm um chamado. Nós todos temos um projeto a ser cumprido nessa vida. Nós viemos nessa terra com um propósito. Você não chegou aqui por acaso, você não veio à igreja porque você escolheu estar aqui, mas em primeiro lugar Deus escolheu você. Eu quero falar sobre o chamado que cada um de nós recebemos de Deus. E para a gente falar desse chamado, eu quero falar sobre o chamado de Moisés. A história de Moisés, para mim, talvez uma das histórias mais bonitas, mais comovente. Uma história que, para quem gosta da palavra, apaixonado, é uma história que a gente apaixona por essa história. Porque nós vimos o cuidado de Deus na vida desse homem. E eu sempre gosto de dizer que não adianta nós pregarmos, sobre Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, se nós não trouxer, Lília, esse contexto para a nossa vida, para os nossos dias, se nós não transferir esse contexto para os dias atuais. E a Bíblia fala que no versículo 4, capítulo 3, aliás, do livro de Êxodo, a Bíblia fala que, no versículo 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Primeira coisa aqui que eu quero que os irmãos entendam: o seu chamado. Você não precisa de algo especial. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho. Era o dia a dia de Moisés. A história de Moisés, ela começa a nos encantar. Sabemos que o povo de Deus sempre foi perseguido. Houve e há uma perseguição. E nós sabemos que quando Moisés nasce, a ordem era para que matasse todas as crianças. No capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia fala que do nascimento de Moisés, e a mulher, no versículo 2 diz que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era muito formoso, e escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés, quando ela dá à luz esse menino muito bonito, ela coloca no coração que ia criar. Eu imagino quando ela recebe, quando ela sente, que estava grávida de Moisés, ela já começou ali a pôr a sua vida em risco. As parteiras colocaram a vida em risco, porque as parteiras também omitiram estar ali. Era a ordem do rei para que matasse todos que nascesse homem. Então nós vimos que Deus tem um cuidado todo especial ali com Moisés. A mãe de Moisés resolve levar em diante a gravidez. O menino nasce, as parteiras colocam a vida em risco.
Eu quero dizer para você, irmãos, que a sua vida, ela vem, né, aos cuidados de Deus. Deus está te olhando lá no ventre da sua mãe. O seu chamado não começou de alguns anos. E a Bíblia diz aqui que Moisés era um menino muito formoso. E a mãe ali, depois de 3 meses, não tinha mais como esconder Moisés. Ela agora prepara ali um cesto. E ela coloca o menino num cesto. E coloca o menino dentro do rio. Eu imagino a dor no coração daquela mãe, quando ela está preparando ali aquele cesto, preparando aquele, seria um berço hoje, né? E ela coloca o menino no rio, e ela talvez dá o seu último adeus. De repente, irmãos, a gente até dá a última palavra. A gente até atreve a dizer que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que a última palavra é do Senhor. O inimigo coloca o ponto final, mas o nosso Deus coloca a vírgula. A história continua. E ali no versículo 7 do capítulo 2, olha bem, irmão, como é que Deus cuida. Oswaldo, Pedro, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz, é dele. Nós somos dele. Somos projetos de Deus. Nós estamos incluídos no plano de Deus para a salvação. E a Bíblia diz que o menino agora colocado no rio, e a irmã então disse, aí chega a filha de Faraó no versículo 6, e abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, esse menino dos hebreus. Então disse sua irmã, olha bem, agora chega a irmãzinha dele, olha a audácia, a ousadia dessa menina. Eu falei aqui nessa semana que as pessoas que estão nos bastidores, as pessoas que estão, né, no anonimato, nem o nome fala. A Bíblia não fala o nome dessa menina, mas a menina disse, e disse a menina, e disse sua irmã, a filha de Faraó. A filha de Faraó cresceu o olho em Moisés. A menina não perdeu essa oportunidade. E a irmã de Moisés fala, olha, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Olha bem, como é que Deus trabalha. Deus pega o nosso inimigo e faz aquele inimigo que se declara nosso inimigo, Deus faz ele nos abençoar, Oswaldo. Oswaldo, eu disse aqui no início da semana, no meio da semana também, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E eu brinquei aqui, ainda falei assim, se tem alguém te perseguindo, pede a Deus para promover essa pessoa, promove ele, Senhor. Nós temos a tendência, o nosso íntimo, o nosso eu, o nosso lado carnal, a gente quer ver a pessoa para baixo, derrotado, humilhado. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar. E eu te aconselho nessa noite a abençoar o seu inimigo. Porque o seu inimigo, se Deus quiser, ele vira o seu maior aliado, o seu a maior pessoa que vai te impulsionar, que vai te ajudar. De repente no coração dele é amaldiçoar, mas no coração de Deus até a maldição vira bênção. E a Bíblia diz que essa menina, ela pega e chama a mãe dela, ela chama a mãe de Moisés para criar Moisés. Eu imagino Deus olhando lá do céu, olhando para Faraó e falando assim, olha como você é tão bobinho. Eu quero dizer para você, irmãos, que o inimigo já perdeu na sua vida. O inimigo, ele não é vencedor na nossa vida. Nós temos uma tendência a achar que Deus até vence o inimigo, né? Mas lá no finalzinho da partida, e olha que ele vence no último minuto. Não, a Bíblia diz que ele já está derrotado, Dalita.
O inimigo foi derrotado lá na cruz do Calvário. Então a história aqui, a mãe de Moisés é quem cria Moisés. Eu imagino quando a mãe de Moisés pega aquele menino de novo agora. Eu imagino quando aquele menino chega no colo da mãe de novo. Eu imagino a alegria daquela mãe. Eu acredito que aquela mãe, ela deveria ter cantado assim: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ela poderia ter cantado que aquilo que parecia impossível, aquilo que não tinha mais saída. E moral da história, Moisés, ele é criado por um milagre. A nossa vida é um milagre. A sua vida é um milagre. Nós estamos aqui porque somos um milagre de Deus. Você está aqui nessa noite não porque você é bonzinho, não porque você é merecedor. Nós não merecemos nada. Essa menina, Deus usa ela leva, né, o irmãozinho para a mãe cuidar. E a história conta que Moisés foi preparado. Moisés foi um camarada capacitado. Moisés não era um qualquer. Moisés era um homem tão importante que lá no livro de Atos, quando Estevão está para morrer, Estevão ele tira 19 versículos do capítulo 7 de Atos para falar de Moisés. 17 versículos, 19 versículos, aliás, no livro de Atos, no capítulo 7 de Atos, parece que do versículo 20 até o 39, Estevão fala de Moisés. 19 versículos. Na Galeria da Fé, se usa mais 8 versículos para falar de Moisés. Então Moisés não era um qualquer. Moisés era um grande homem. Ele foi preparado nas melhores faculdades. Moisés teve 3 etapas na sua vida. Moisés viveu 40 anos no Egito. Esses 40 anos no Egito foi 40 anos de preparação. Ele aprendeu a cultura. Ele aprendeu, os costumes do Egito. De 40 a 80 ele vive agora no deserto, trabalhando. Foi 40 anos de trabalho. Foi aonde ele recebe o chamado. A Bíblia diz aqui: e apacentava Moisés o rebanho do seu sogro. Eu imagino Deus olhando lá do céu, vendo o cuidado de Moisés com o rebanho. Eu quero que você entenda uma coisa: para Deus cumprir o chamado na sua vida, para Deus cumprir, irmã Margarida, o chamado na minha e na vida da senhora, nós temos que fazer a nossa parte. Eu acredito que Moisés tinha a hora certa para cuidar do rebanho. Moisés cuidava daquele rebanho com todo carinho, com toda dedicação. E Deus observava Moisés. Então nessas 3 etapas, os primeiros 40, estudo. De 40 a 80, trabalho, dedicação, esforço. De 80 a 120. Foi um tempo de responsabilidade. Então Moisés não era um qualquer. E a Bíblia diz que ele estava pastoreando. Às vezes, para você entender o seu chamado, você quer que coisas grandes aconteçam na sua vida. Você precisa ir numa convenção, de repente num lugar que tem um pregador, aquele pregador que empolga, aquele pregador que tem realmente o dom da palavra, e você precisa de um lugar daquele para você sentir realmente o seu chamado. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus que trabalha no seu dia a dia. Deus é o Deus da rotina. Deus é o Deus que quer ver você feliz no seu trabalho. Mesmo naquele trabalho que muitas das vezes, Oswaldo, que não está deixando muita recompensa. A Bíblia diz que ele apacentava o rebanho do sogro. De repente o seu trabalho não é aquele trabalho mais agradável. Não é o salário que você esperava.
não é a profissão que você sonhava, mas eu digo para você, faça o seu trabalho da melhor maneira possível. A Carol leu aqui no início do culto, coloca para mim, Coríntios 15, 58, né? Olha bem o que foi dito aqui, irmãos, dentro desse contexto da palavra. O seu trabalho, o meu trabalho, tem recompensa no Senhor. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa. A recompensa primeiro é sua. E Moisés, ele está ali apacentando a ovelha do sogro. Versículo 2. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Como eu disse aqui, no nascimento de Moisés, a gente viu a proteção de Deus. A gente viu o cuidado de Deus com Moisés. De repente a gente acha que o nosso chamado foi por acaso. Mas Deus está cuidando. Deus está zelando nos mínimos detalhes. De repente essa faculdade que você está fazendo, de repente essa profissão que você está aprendendo, essa profissão que você está exercendo, ela já está nos planos de Deus. E a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho no dia a dia. De repente, talvez foi um dia que Moisés até saiu de casa um pouco desanimado. De repente uma segunda-feira chuvosa, a gente levanta cedo, olha para o tempo assim, Oswaldo, Pedro, a gente olha a chuva caindo, e a gente vai para o trabalho até um pouco assim, sem ânimo, né? Eu acredito que pode até ser que Moisés, ele sai para apacentar o gado naquele dia, aquele dia de rotina. Ô nego, quantas vezes abri no mercado, nego? Todo dia. Mas de repente é naquele dia que você menos espera, é o dia que Deus vai abrir as janelas do céu. Eu quero dizer para você que você não veio aqui hoje por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite. A Bíblia diz, quando nós lemos aqui de novo, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, capítulo 3, versículo 2, e apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e não consumia. Eu quero primeiro falar para você que Deus nos atrai. Não era curiosidade de Moisés, não. No versículo 4 dá a impressão que é curiosidade. No 3, aliás, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei a grande maravilha. Moisés agora, ele se interessa. Quando nós nos colocamos na posição, Deus faz nascer em nós o interesse, o amor, a disposição, a vontade. E a Bíblia diz que Moisés, o Senhor chama Moisés, aparece o anjo, e o anjo vem no meio do fogo. Moisés acha aquele negócio meio estranho, a sarça queimava, mas nunca consumia. Ele falou assim: eu vou lá ver esse negócio. Não foi curiosidade de Moisés, não é uma curiosidade. Nós somos atraídos por Deus. Tem algo que nos atrai, tem algo que nos chama para mais perto de Deus. O que é que faz, irmãos, uma pessoa com a vida estabilizada, na hora de caçar um sossego,
na hora de aposentar e ficar à toa. Mas a gente acha melhor vir para a casa do Senhor. Tem algo que nos atrai, tem algo que é como um imã na nossa vida. E aquela sarça, aquele fogo atraiu Moisés. Moisés conhecia o deserto muito bem. Nós sabemos, Oswaldo, que quando o fogo pega em alguma coisa, é poucos minutos para o fogo consumir aquilo. Mas o fogo de Deus não é um fogo destruidor. O fogo de Deus é um fogo purificador. Quanto mais queima, mais purifica. Quanto mais queima, melhor fica. É como o ouro. E Moisés olha aquela sarça queimando e o fogo não acabava com a sarça. E aquilo começa a atrair Moisés. E Moisés fala, olha, eu vou chegar mais perto para ver esse negócio. Quando você tem um chamado, aquilo te atrai. Eu vou dizer, há 10 anos atrás, eu comecei a sentir dentro de mim essa chama queimando. Essa chama que queimava todo dia. E cada dia ela queimava mais forte. E com mais vontade de ir, de investir. E com mais vontade de estar na casa do Senhor. E com mais vontade de trabalhar, dedicar. E aquilo cada dia era mais forte. Eu já disse aqui para os irmãos, mas eu gosto de repetir. A Conceição é testemunha, minhas filhas testemunha disso. Oswaldo é motorista, ele sabe disso. Eu ia em São Paulo e voltava no mesmo dia e vinha o culto à noite. Por muitas vezes eu saí de casa 2 horas da manhã. Quem sai 2 horas, 3 horas da manhã não dorme. Dá umas cochiladinhas. Eu ia em São Paulo e voltava em Juiz de Fora. E estava no culto às 7h30. E eu não ia com um carro, ar-condicionado. Não tinha nada disso não. Eu vinha contando os minutos, Lírio. Vai dar tempo de eu chegar. Eu vou na casa do Senhor. Eu quero receber a bênção. Eu tinha 1000 motivos para não estar na igreja aquele dia. Cansado, eu tinha desculpa suficiente para dar para todo mundo. Mas eu tinha 10.000 motivos para estar na casa do Senhor naquele dia. Quando o fogo de Deus começa a nos queimar, quando nós temos um chamado de Deus, quando nós damos ouvido à voz do Senhor, é como Moisés, o fogo queimando, mas o Moisés chegava para perto, eu quero ver esse negócio de perto. Eu quero entender esse mistério que queima e não consome. O fogo de Deus nos atrai. No versículo 4 vem o chamado de Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava, olha bem, Deus aparece. Não, Moisés está trabalhando. Deus aparece para Moisés. Moisés se empolga com aquela visão. Deus chama Moisés agora no capítulo 4. E quando Deus nos chama, primeira coisa, Ele nos chama pelo nome. Ele chama Moisés e Ele fala assim, no versículo 4, Ele chama Moisés e Ele fala assim, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus viu que Moisés não interessou. De repente Deus tem até te chamado, ou de repente você não está muito interessado. Você acha que ainda é cedo, ou muitas das vezes a gente acha que já está muito tarde. Quando nós começamos esse ministério, a gente começa a pedir opinião, né? A gente não acredita totalmente, ô Pedro, que é Deus chamando. A gente acha até um pouco que é a nossa mente. E eu comentando com algumas pessoas, ligando, tomando opinião, e alguém virou para mim e falou assim, rapaz, você já está com 56 anos. Há 8 anos atrás, 54 anos, aliás, você está com 54 anos. Você não acha que já está meio tarde, não?
Mas eu li a história do Roberto Marinho, ele começou a Globo com 60 anos. E olha o sucesso, a potência que foi. O nosso chamado, irmãos, ele tem que arder. Se algo está ardendo dentro de você, se é cantar, se é adorar, se é limpar o chão, se é dizimar, se é ofertar, se é visitar, que isso possa arder no seu coração. E a Bíblia diz aqui que Moisés, quando ouve, quando ele vê a chama, aquilo atrai. E agora Deus vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, chamou e disse. Agora ele chama o nome. E Deus, quando ele chama com convicção. E ele chama com voz bem legível, bem transparente, bem com bom som. Ele chama e fala: Moisés. Ele poderia ter falado Moisés e dado o recado. Mas a Bíblia diz aqui: e disse Moisés, Moisés. Ele chamou 2 vezes, para que não haja dúvida. De repente Deus já te chamou 2, 3, 4, 5 vezes. Nós estávamos conversando lá em casa essa semana com o Conceição, falou assim: Edson, Deus não tem plano B. A gente sempre tem um plano B. Carol, eu vou lá na Carol cortar o cabelo. Se lá na Carol ela não estiver, eu vou no outro. Ou volto amanhã. A gente sempre tem um plano B. Mas Deus não tem plano B. É você ou você. Só que se você resistir o chamado, você pode pagar um preço muito alto. Ele está te chamando nessa noite, Ele te trouxe aqui nessa noite, para você entender a voz de Deus. E saber que você não veio nessa vida por acaso. Alguém espera que você vá até Ele. Alguém está esperando, né, a sua visita, o seu abraço, o seu recado. Alguém está esperando a sua atenção. Alguém está esperando que você a procure. E Deus chama para Moisés, e fala: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés agora entende. Moisés está convencido do seu chamado. Ele agora entende a sarça ardente. Ele entende porque aquele fogo não se apaga. De repente a gente tenta até apagar esse fogo dentro da gente. De repente a gente até ouve algumas vozes, né, dizendo para a gente desanimar. Isso aí não é o seu chamado. Muitos já tentaram, muitos começaram. E não é você que vai dar certo, não é com você. Não ouve, não dá ouvido a essas vozes. O nosso Deus, quando Ele nos chama, existem regras, existe exigência, Ele exige. Ele agora no versículo 5, ele chama Moisés e fala: Moisés, não te chegues para cá, Moisés, fica um pouquinho distante. Há um momento de preparação. Há um momento da gente ouvir a voz do Senhor, analisar, calcular, colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E Deus fala para Moisés: Moisés, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Talvez aqui é o ponto principal do nosso chamado. Eu estava lendo, né?
Quando Deus fala para Moisés tirar a sandália de Moisés ainda era algo lá do Egito. E na sandália de Moisés existia um brasão, um símbolo, né? E aquele símbolo era sobre os deuses do Egito. Então, nesses 40 anos, Moisés ainda preservava a cultura, o costume. Moisés ainda vivia algo do Egito. De repente Deus manda Moisés tirar essa sandália, porque de repente essa sandália, ela ainda era, né? E ela ainda trazia para Moisés lembranças do Egito. Eu sempre digo, ouvi essa palavra e ela ficou gravada no meu coração, Lílio. Não é difícil a gente sair do Egito. Não foi difícil para o povo sair do Egito, não. O difícil é o Egito sair do povo. Não é difícil nós sairmos desse mundo, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador, saber que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele prospera a nossa vida, que Ele abençoa a nossa família, que a nossa vida dali para frente é uma vida diferente. Tudo isso não é difícil. O difícil é nós largar os costumes. O difícil é nós deixar de mão a cultura. Eu falei aqui há poucos dias atrás, tem pessoas que têm 40 anos de cristão, mas na hora de um susto, quando ele dá um grito, ele ainda grita, minha Nossa Senhora. Ele ainda não esqueceu o que é o meu Senhor. Ele ainda não mudou, ele ainda não, dentro dele ainda tem raízes. De repente o que está impedindo, né, o seu chamado começar a produzir frutos, o seu chamado a florir, a começar a render almas aos pés do Senhor, de repente porque você ainda não tirou as sandálias dos seus pés. E Deus fala para Moisés, Moisés, não chegue, tire a sandália dos seus pés. De repente esse ano é o ano da gente tirar a sandália dos nossos pés. De repente até 2019, né, até 2020, janeiro, fevereiro, nós tínhamos uma visão. De repente nós éramos mais arrogantes. A gente valorizava menos, né? O abraço. Que a gente podia dar abraço toda hora. Eu estou com vontade de sair dando abraço nos outros. Só Deus sabe, Érica, a vontade de dar abraço. Eu sempre digo que o meu ministério, muitas vezes, ele é mais lá na porta do que aqui no altar. Mas esse ano é o ano de tirarmos a sandália, Esther. Deus está falando para você, tire a sandália dos seus pés. Você sabe que sandália é essa que Deus está pedindo para você tirar? Deus te chamou para uma causa santa. O lugar aonde você colocou os seus pés, Ângela, é terra santa. De repente as suas sandálias ainda têm a sujeira do Egito. De repente a sua sandália ela ainda tem, né, a grandeza dos deuses do passado. De repente há algo na sua vida que ainda lembra, e você às vezes ainda lembra isso com carinho do tempo do passado. De repente a sandália que Deus manda você tirar, ela não está nos seus pés, ela está no seu coração. De repente aquelas dentro das suas gavetas, dentro da sua casa, ainda tem coisas que ainda te lembra e que ainda faz você recordar o passado. Começa a rever as suas gavetas, começa a rever os seus guardados, começa a rever aquilo que tem te feito mal, que tem te aborrecido. A Bíblia diz que vamos, né, buscar coisas novas. Lamentações 3, 21. Quero me trazer à memória aquilo que me dá alegria. Mas de repente nós estamos agarrados lá no Egito. Nós ainda estamos com as sandálias, né,
que foram fabricadas lá por Faraó, simbolizando os deuses do Egito. Aí nós ainda damos a glória ao Deus do passado. Mas a Bíblia diz aqui, ó, disso me recordei na minha mente, por isso esperarei. A minha tradução diz, quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? O que nos dá esperança é a palavra de Deus. Viva esse passado, não viva esse passado. Tira a sandália dos seus pés. De repente você tem uma sandália, e essa sandália, ela é a sandália da mágoa. Você não sabe perdoar. Você não consegue perdoar. Você não consegue ainda colocar o Senhor no altar do seu coração. De repente você ainda sente no seu coração o instinto de vingança. Quantas das vezes, irmãos, a gente quer vingar? A Bíblia diz assim, Deus falando, a vingança pertence a mim. Entrega na mão do Senhor, não pede o Senhor para vingar, não. Eu vou voltar a palavra, promove Ele, Senhor. Abençoa Ele. Tire essa sandália. A sandália da inferioridade. Eu não consigo, eu não sou. Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. É claro que você não tem. Quem aqui é capaz? Quem aqui é digno de subir aqui no altar e pregar a palavra? Eu não sou digno. Eu só estou aqui porque eu acredito na graça. Eu só estou aqui porque eu acredito que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, Oswaldo. Não é mérito meu, não é mérito seu, Thalita. Nós só subimos aqui, né, porque o Senhor nos capacita. E muitas das vezes subimos com medo, trêmulo. Muitas das vezes as mãos ainda soam frio. Muitas das vezes ainda sentimos, né, o nosso ventre, a nossa carcaça. Sentimos a limitação. Mas é quando nós subimos assim que Deus fala, é eu que vou trabalhar. Muitas vezes nós subimos aqui empolgado, animado, preparamos e achamos que somos os melhores, aí não produzimos nada. A sandália do orgulho. Outra hora a sandália, né, o excesso de fraqueza. Mas Deus está tratando com você nessa noite. Não te chegues, Moisés, espera um pouquinho. Tire a sandália dos seus pés. E nós vimos, né, a grandeza. Quem foi Moisés? Que trabalho esse homem prestou ao cristianismo, a Deus, ao projeto de Deus, a ponto de Deus falar que não tinha um homem mais manso do que Moisés. Esse homem, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que o povo peca, o povo apronta, o povo faz tudo errado. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir essa geração, Moisés. Imagina Deus tomando, né, Deus dialogando com Moisés, Moisés, eu vou destruir essa geração. Vou acabar com todo mundo. Eu vou começar uma nova geração com você, Moisés. Imagina se é hoje certos pastorzão, hein? Puxa vida. Moisés falou assim, não, Senhor. Se for para o Senhor fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Moisés falou para Deus, me manda para o inferno. Essas foram as palavras de Moisés. Mas o povo não. A gente pode cantar, Thalita. Se isto não for
O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Ele olha e fala para Deus: Senhor, não, Senhor, o povo não. De repente, Senhor, foi eu que não ensinei. De repente, Senhor, foi eu que deixei a desejar. De repente, Senhor, foi a minha família que não soube me ajudar nessa caminhada. Eu sei que Moisés, ele chega para Deus e fala: Senhor, não destrói o povo, Senhor. Risca o meu nome do livro da vida. Isso é amor. Eu vejo Moisés, aquele homem, que ele podia cantar muitas das vezes para Deus e falar assim: apesar das fraquezas, apesar de tantas limitações, mas Deus fala para Moisés: eu te chamei, Moisés. Deus está falando para você que de repente você tem até cantado, apesar das limitações, apesar dos fracassos, apesar dos pecados, apesar do desânimo, mas eu digo para você, Deus te chamou, e Ele não tem esse plano B, é com você. Se coloca, põe de pé, que o Senhor quer falar contigo. Vamos colocar de pé. Que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Aplauda o Senhor. Está terminado em nome de Jesus.